Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia da nossa quaresma. Hoje é o dia de número 29. Se você acompanha quando esse vídeo está sendo postado, hoje é quarta-feira. Com muita paz, com muita alegria, com muita fé, nós vamos meditar mais um dia. Hoje nós vamos refletir um pouco, vai ser de forma breve, mas nós vamos refletir um pouco sobre os nossos pais na fé, sobre os padres da igreja. Nós vamos conhecer e refletir um pouco sobre a patrística. Nós vamos falar um pouco sobre a história da igreja. Daqui a pouco nós vamos meditar e vai ficar ainda mais claro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, se vocês têm a Bíblia, hoje ali bem no finalzinho da Bíblia, nós vamos para a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Depois nós temos a carta aos Hebreus, nós temos João, nós temos Pedro, São Pedro, primeiro São Pedro, depois São João, depois temos o Apocalipse. Então, se você for para o final da Bíblia e for voltando, é mais fácil. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. O tema de hoje é os pais na fé. Os pais na fé. Temos de dar contínuas graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus nos tomou como primícias da salvação pela consagração do Espírito e pela fé verdadeira, e por meio de nossa pregação da boa notícia que chamou a possuir a glória do Senhor, nosso Jesus Cristo. Portanto, é aqui que está a parte principal. Portanto, irmãos, permanecei firmes, conservai os ensinamentos que aprenderam de mim, oralmente ou por carta. O próprio Senhor, nosso Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que vos amou e vos fortaleceu com um consolo perdurável e uma esperança magnífica, vos dê ânimo e vos fortaleça para todo tipo de palavras e boas obras. Conservai o que vocês aprenderam de mim, de São Paulo, por forma oral, por palavras e também de forma escrita. Muitas pessoas, nossos irmãos protestantes separados, eles dizem assim, só a Bíblia, só o que está na Bíblia, nada além da Bíblia deve ser tido como fonte de fé. Mas aqui Paulo, ele não diz isso, guarde só o que eu vos transmiti de forma escrita. Primeiro ainda do que de forma escrita, ele diz assim, portanto, irmãos, permanecei firmes e conservai os ensinamentos que aprendestes de mim, oralmente ou por carta. Guardem o que vocês aprenderam de viva voz e por carta. Então, desde o começo, a igreja teve essas duas fontes de fé. A fonte de fé oral, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, e a fonte de fé escrita. A Bíblia, ela veio, o primeiro livro da Bíblia, que foi coincidentemente Tessalonicenses, Carta aos Tessalonicenses, ela é do ano 50. Então nós temos aqui um período de quase 20 anos que não teve nenhuma carta, nenhum livro escrito. Como que as pessoas aprendiam? Aprendiam de forma oral. Jesus mesmo, ele nunca pediu para se escrever a Bíblia. Ele disse, ide pregai, pregai com boca, ide pregai a boa nova, anunciando a todos
a boa nova e depois batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja sempre acreditou nessas duas verdades. Por que hoje nós vamos meditar sobre os pais da igreja? Depois que o último livro da Bíblia foi escrito, que foi o livro de Apocalipse, nós começamos um período, que é o período da sucessão dos apóstolos. Aqui nós já temos alguns sucessores dos apóstolos, ainda quando eles estão vivos, mas nós temos uma segunda geração, a geração daqueles que vêm depois da morte dos apóstolos. Por exemplo, São João, ele deixou Inácio, ele deixou Policarpo, ele deixou... E depois Policarpo ele vai deixar Irineu de Leão. Então, os apóstolos, eles deixaram sucessores. Os sucessores dos apóstolos, eles fazem parte de um período da história chamado patrística. Patrística que vai do ano 100, quando o último apóstolo morreu, até lá no ano 786, o segundo concílio de Nicéia, quando se define sobre as imagens. Então aqui nós temos um período de quase 700 anos, onde é formulado, elaborado a doutrina da Igreja Católica. De repente vem um homem chamado Martinho Lutero, que acaba se relacionando com uma ex-freira, e ele diz assim: daqui para trás está tudo errado. Eu vou trazer a verdade, vou trazer o que é correto. Que prepotência, hein? Que prepotência, hein? Querer reescrever o cristianismo. É como se dissesse assim, depois de Apocalipse, encerra, e aí tem um buraco negro. Esse buraco negro, ele para de existir, vem a luz, quando o iluminado, o Salvador, o grandioso Martinho Lutero aparece e de repente começa a ensinar a verdade que ficou apagada durante 1400 anos. Que prepotência, hein? Eu prefiro ficar com a igreja original. Prefiro ficar com aquela igreja que existe desde o começo. Prefiro ficar com aquela igreja que vem dos apóstolos. Às vezes eu vou comprar as coisas e quando eu não tenho muito dinheiro eu olho assim e falo, vamos comprar esse carregador aqui mesmo. Quanto que é? 15. Então dá para mim. Então é isso que eu quero mesmo. Não passa 10 semanas, já tem problemas. Agora quando você compra o original, aquele que de fato foi feito com mais qualidade, o original, ele dura mais. Então, igreja é a mesma coisa. Você tem as sectárias, aquelas que surgiram da original, ou você tem aquela que vem desde o princípio. Por que eu digo isso? Porque católico tem que lavar a sua alma, católico tem que aprender a verdade e se alegrar por ser católico. Às vezes tem tantas meias verdades ditas, sendo compreendidas como se fosse a maior verdade de todas. Não é não. A verdade vem de Cristo, e essa verdade deveria perpassar, ser conservado durante toda a história da igreja. Por isso que ele preparou e deixou apóstolos e sucessores que estão instituídos e são visíveis na Igreja Católica Apostólica Romana. Isso daqui é um dado concreto. Então, depois de São João, depois da morte dele, Jesus, ele vê a sua igreja, nós vemos a igreja de Jesus continuando através dos padres, com P maiúsculo, os pais da igreja, que é a segunda geração depois da morte dos apóstolos. E a missão de hoje, a penitência de hoje é intelectual. Ou você vai no Google, ou você vai em algum site da internet, ou você vai em inteligência artificial, cada um vai ver da maneira que quiser. Penitência de hoje, pesquisar e conhecer um pouco mais sobre um padre da igreja. Você pode pesquisar sobre a vida ou o pensamento de Santo Agostinho, a vida e o pensamento de São Jerônimo, de Santo Atanásio, de São Basílio, de São Justino, pode ir lá e ver São Leão Magno, São Gregório Magno, São João Damasceno. Então tem esses daqui que são santos dos primeiros séculos. Penitência, pesquisar e conhecer os padres, com P maiúsculo, os padres da igreja, a igreja também com I maiúsculo. Então essa é a penitência de hoje. Vamos conhecer a nossa história, vamos conhecer de onde nós viemos. Normalmente um protestante bem formado, estudioso, a chance de se tornar católico é muito grande. Normalmente um católico mal formado, sem conhecimento, sem participação, a chance de se tornar um protestante é enorme. Então, como você quer ser católico, vamos estudar, porque nós só amamos aquilo que conhecemos. Quanto mais conhecermos a igreja, a original e a fundada por Jesus, melhor a serviremos. Então, graças a Deus, nós temos uma história de 2000 anos. Nós nos surgimos de um homem que
não honrou o seu compromisso de padre, se casou com uma freira e aí de repente em um sonho vai e funda uma igreja, de repente depois da sua fuga do catolicismo. Não, a gente não surge de uma atrapalhada, a gente não surge de um ato de egoísmo, de vaidade como esse. Por isso que muitas vezes eu vejo debates, deixa eu dizer mais um pouquinho, eu vejo debates, sempre o foco é a Igreja Católica. Ah, a Igreja Católica é isso, a Igreja Católica é isso. Se eu fosse num debate desse, um dia eu quero ir. Se eu fosse num debate desse, eu ia começar perguntando assim, quem fundou a sua igreja? Conta um pouco sobre a história dela. Quantos hospitais ela tem? Quantos cientistas ela já ofereceu para o mundo? Conta um pouco sobre ela. Tem um pastor do Vale do Paraíba que sempre ataca a Igreja Católica. Querido pastor, qual o nome da sua igreja? Quantos hospitais ela tem? Quantos leprosários ela já criou no mundo? Quantos cientistas ela já ofereceu para a história da humanidade? Quantos mártires ela teve no momento ali da perseguição do Império Romano? Depois que a Bíblia já tinha sido impressa com Gutenberg ali em 1570, 1550, aí é fácil ter Bíblia, né? Mas e na época dos copistas, que não tinha imprensa, não tinha copiadora? Quem manteve a Bíblia ali escrita, copiando linha por linha, à mão, tudo? Foi a Igreja Católica. Se os protestantes têm a Bíblia hoje, deve ser a Igreja Católica. Quem conservou a Bíblia foi a Igreja Católica. Se não tivesse a Igreja Católica, não tira nem o cânon da Bíblia. A Bíblia caiu do céu? Caiu pronta? Quem definiu os livros da Bíblia? Como que alguém pode aceitar a Bíblia, que é um fruto, e não aceitar a árvore, que é a igreja que foi definiu? Ah, mas tem 7 livros de diferença. Vamos ver o Novo Testamento? O Novo Testamento é o mesmo número de livros. E aí? E aí? Se tem o mesmo número de livros, quem definiu esses livros? Então você aceita o número de livros, aceita os livros, mas não aceita a autoridade que defendeu os livros? Ó, que baita de uma contradição, isso não se sustenta. Então, querido irmão, querida irmã, se alegre por estar na verdade, se alegre por estar na original, se alegre por estar na única igreja que vem da época de Cristo, una, santa, católica e apostólica. A sua penitência de hoje não é uma penitência, é um presente. Conhecer a segunda geração, a geração daqueles que vieram depois dos apóstolos. Pesquise um pouco sobre patrística, padres da igreja, vida e pensamento. Pode ser apenas um, mas pesquise. Justino, padre deu vários nomes daqueles grandes teólogos que viveram até 786, 787. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Como é lindo ser católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos. Barco à vela que se abandona